Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui te mostrar como fazer a nécessaire com o zíper em cima. Eu tenho mostrado muito nos meus vlogs e vocês sempre me pedem, pediram medida já, então eu vim aqui mostrar pra vocês. É bem parecida com uma nécessaire que eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, que ela tem o zíper frontal e esse é o zíper aí em cima, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. É essa daqui, ó. Ela vai ficar assim. Tem o zíper aqui em cima e você abre assim, ela é bem espaçosa. Embaixo a gente faz o fundo caixinha de leite, então ela fica com um fundo bem bacana. Dá pra você fazer o fundo que você quiser, com o tamanho que você quiser. Olha essa estampa que bonita. Daí você abre aqui, ó, essa aqui, ela é rosinha dentro, uma fofura. E ó, eu fiz aqui a caixinha de leite que você faz na largura que você quer que ela fique, né? Bom, em tecidos nós vamos precisar de 3. Nós vamos precisar de um forro, aqui eu tô usando esse branco de poá lilás. Um de manta, eu tô usando a R1, que um lado é colante e o outro lado não. E um tecido para a parte externa, tá? Que é o que vai aparecer mais na nécessaire. Então, o tecido que, se você quiser usar o mesmo tecido pros dois, não tem problema, tá? E aqui eu já cortei, os 3 estão cortadinhos, tá? Deixa eu já juntar eles aqui para poder mostrar a medida para vocês. A medida é igual, tá? Na largura ou o comprimento da nécessaire, ó, é de 30 centímetros. Eu cortei 32, que é para poder ter a margem de costura. Então, de comprimento, né, a largura lateral da nossa nécessaire vai ser de 30 centímetros, cortei 32. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, na altura do tecido, você vai cortar, eu cortei com 40 centímetros. Porque o que acontece? Quando você dobrar, ela vai ficar com 20. Então, se você quer 30 por 30, você corta 30 de largura por 60 aqui, que daí quando você dobrar, ela vai ficar 30 por 30. Eu acho muito grande, então eu gosto de fazer essa porcentagem e na altura eu sempre diminuo 10 centímetros, tá? Ficar mais claro, então a nécessaire de 20 centímetros, que é a P, você vai cortar 22 de largura por 34 de comprimento, o tecido, nos 3 tecidos, forro, manta e externo. A de 30 centímetros, que é a M, que é a que a gente vai fazer hoje, 32 de largura por 40 de comprimento, né? Também nos 3 tecidos. E a G, que é de 40 centímetros, que essa é enorme, você vai cortar ele de largura de 42 e de comprimento 60, tá? Então, se você quiser pegar as medidas aí e já anotar pra vocês, eu quis fazer isso pra facilitar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar primeiro o nosso externo com a nossa manta, tá? Eu deixo a parte colante junto já com o externo. Se você quiser já passar aqui no ferro, ele já vai colar e você já não vai ter tanto trabalho. Outra coisa que a gente vai precisar é do nosso zíper. Eu gosto de comprar o zíper assim já prontinho, mas se você quiser comprar em metro, dá pra usar também. O que a gente vai fazer com o zíper é abrir. Eu uso esses abridor de casa que já veio com a minha máquina, tá? Então, eu venho aqui do lado avesso, no final do meu zíper, e tiro essa proteçãozinha que vem aqui, pra mim poder conseguir abrir o meu zíper, porque eu tenho que separar os dois lados. Depois de tirar, eu já jogo fora, eu não vou usar mais. Eu tiro o zíper, ó, tiro aqui, tiro o fechador, né? E separo as duas partes. E a gente já vai juntar ele aqui, ó. Os dentinhos você sempre coloca pra baixo, tá? Os dentinhos, ó, em direção a você pra baixo. A parte que não tem os dentinhos pra cima, né? E do lado avesso, ó. Você vai colocar ele ali. E daí eu vou posicionar aqui em cima, ó, na minha parte que tem 32 centímetros, eu vou posicionar ele aqui.
Eu sempre coloco o início dele aqui, alguns dentinhos pra fora. Já posicionei ele aqui. E a outra parte eu vou fazer a mesma coisa neste lado aqui de baixo. Também, dentinhos pra dentro, né, do tecido, a parte que não tem dente pra fora e os dentinhos pra baixo. Vou juntar aqui. Tá? Então, lembrando, ó, dentinho sempre com dentinhos, dois pra dentro do tecido, tá? Aqui, você pode alfinetar e já costurar essa parte, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu já vou colocar o meu forro aqui em cima, que eu acho que já é mais fácil pra costurar tudo junto. A parte de dentro do forro pra dentro, tá? O externo do forro, o avesso do forro pra fora, pra você. Ajeita bem, mede bem e já alfineta. Bom, agora já tá na hora de a gente costurar o zíper. Pra costurar, eu gosto de trocar o pé calcador da minha máquina e eu coloco a pra zíper invisível. Por que eu gosto de costurar assim? Porque daí eu vou costurar bem rente ao zíper e eu não corro o risco de ficar torto. Aqui você tem que costurar muito reto. Costure muito, muito, muito caprichado, porque é isso aqui que vai dar um acabamento legal pro seu zíper. Senão, na hora que você for fechar nesse ele vai ficar assim tudo torto, ó. Então, cuide muito bem. Por isso que eu gosto de trocar o pé calcador. Então, se você tiver, eu te indico, porque senão esse pé, como ele é maior, ele fica pisando em cima do zíper. Eu não acho que fica um acabamento bacana. Zíper colocado, agora a gente vai abrir a peça. Botar o forro pra trás. Ó, e ela vai ficar assim. Agora eu vou levar, vou passar ela bem, pra ela ficar retinha e a gente terminar. Agora eu já passei, ele tá bem coladinho, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou passar uma costura reta aqui, ó, nesse tecido para poder fazer um acabamento e já grudar os três aqui novamente, os quatro no caso, porque vai ser o forro, o zíper, a manta e o tecido externo. Então, eu vou passar só uma costurinha reta aqui para fazer esse acabamento. Olha só como ficou retinho o nosso zíper. Isso que é importante, porque senão você vai costurar, vai ficar o zíper um pouco mais aberto aqui e fica feio. Pra colocar o zíper, gente, parece difícil, mas não é, tá? Você vai juntar as duas partezinhas aqui, ó. Vou pegar o meu zíper, o meu fecho aqui. Ó, já vou colocar ele assim na direção. Eu coloco aqui ele tem esse início onde não tem dentinho. Até onde tem dentinho aqui, ó, paro ele. Outra parte, enfio aqui. Até onde tem dentinho, ele já travou, eu já ouvi a travinha dele ali, seguro aqui, por isso que eu gosto de usar zíper pronto, porque se você compra zíper em metro, ele não vai ter esse refugo aqui pra você segurar, entende? Fica um pouco mais difícil. E daí eu só venho aqui e puxo. Pronto. Bom, agora eu vou deixar o zíper um pouco aberto e vou puxar o meu forro. E vou separar a peça do forro. Só puxar todo o forro. Ó, e você vai separar. Forro para um lado e a peça para o outro. Vai ficar manta e forro. Aqui eu já vou juntar o zíper. Sempre coloque os dentinhos do zíper virado para dentro do forro, tá? Vou juntar bem e vou alfinetar. Eu gosto de colocar os alfinetes principalmente aqui perto do zíper, que é o que fica mais instável, assim, que ele pode mexer, daí ficar o zíper torto, então eu gosto de alfinetar principalmente aqui perto. Pra fazer a caixinha de leite eu gosto de usar régua, e eu pego até no 3º centímetros da régua e eu uso a largura da régua mesmo. Mas você faz do tamanho que você quiser.
quanto mais centímetros você colocar, mais larga embaixo vai ficar a sua necessaire. Então, eu uso 3 centímetros e uso a largura da régua. Faço só assim, ó. E faço nos 4 lados. E vai ficar assim. Agora, a gente vai costurar. Como é que eu vou costurar? Primeiro, eu vou costurar nas laterais. Daí, depois, eu costuro a parte do fundinho. Primeiro, eu vou costurar aqui. Eu vou pegar aqui do meu forro, dessa ponta, e vou costurar reta até na outra ponta, aqui, ó. E já esse lado aqui, eu vou costurar a parte daqui da manta até mais ou menos aqui. E vou deixar essa parte aqui, ó, abertinha, que é pra mim poder desvirar a peça. Então, até vou marcar. Eu vou costurar só até aqui, ó. O lado da manta a gente tem que costurar inteiro. Não deixe abertura no lado da manta, tá? Você tem que deixar abertura no forro. Pronto, gente, costurado, ó. Agora, a gente vai fechar aqui a caixinha de leite. Como é que eu vou fechar? Eu vou abrir aqui, ó, vou pegar ali no tecido, dou uma abridinha, e aqui, ó, bem nessa curvinha, você vai juntar a parte de cima com a parte de baixo, ó. Até ficar assim. Ó. É só juntar a costura da lateral com o risco do fundo aqui, ó. E junta a lateral com lateral, ó. E daí, você passa uma costura reta aqui. Pronto, ó, costuradinho. Agora, lembram do espacinho que a gente deixou? A gente vai usar esse espaço para desvirar a peça. Parece que não vai dar, mas primeiro você já acha o espaço que você deixou ali do zíper aberto e vai desvirando, vai dar tudo certo. Ó, gente, eu fui desvirando, daí você vai arrumando todas as pontinhas. O interessante é, se sobrar zíper, você cortar o excesso. Porque se você deixar a ponta do zíper, ele atrapalha bastante depois na hora de você arrumar a sua peça, sabe? Fica mais dura as laterais, é bem chatinho. Então, você vai arrumando, depois a gente vai passar, vai dar tudo certo. E aqui dentro ficou a aberturinha que a gente fez pra passar, né? Eu vou dobrar as partezinhas pra dentro pra poder fazer uma bainha, né? E aqui a gente costura, a gente pode costurar na mão ou na máquina, aquela costura invisível pra poder tapar e não aparecer. Bom, gente, já costurei por dentro o meu forro, agora eu vou fechar ela aqui e vou passar ela pra ela poder ficar bem marcadinha, sabe? Essa aqui é a parte que a gente realmente vai dar forma pra necessaire. Então, eu pego aqui o fundo dela, passo o fundo, marco bem as costuras. E aí, está o resultado da necessaire. Um tamanho bom, um tamanho grande, cabe bastante coisa. E esse foi o trabalho de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem alguma coisa que você gostaria que eu gravasse, mostrasse como que eu faço, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Me desculpa se me prolonguei demais, porque eu quero tentar explicar o máximo possível. Tenho anotadinho aqui. A P, que é a de 20 centímetros, eu vendo a R$20. A M, que é essa aqui de 30 centímetros, eu vendo a R$25. E a G, que é de 40 centímetros, eu vendo a R$30. Esse preço, gente, é para essa necessaire simples. Você vê que eu não coloquei nenhum tipo de aplique, usei um tecido só, você pode usar aqui metade de uma cor, metade de outra. O zíper é simples, o puxador é simples, não tem nenhum tipo de chaveirinho, não tem alcinha, não tem nada. É uma necessaire simples. Aqui você pode colocar um lacinho, você pode fazer do jeito que você quiser. Esse preço é para essa necessaire. Tudo que a gente vai colocando na nossa peça, a gente tem que colocar um valor agregado em cima, né? Então, aqui eu não usei nem um bordado inglês, por exemplo. Dava pra mim fazer. Só que eu pago pelo bordado inglês, eu tenho que cobrar pelo bordado inglês, né? Mais simples você fizer suas peças, mais simples você vai conseguir cobrar e talvez esse seja a pessoa que você possa vender.
Às vezes o seu público já não, o seu público é assim, de pessoas que gostam de bastante firula e elas não se preocupam com o preço. Elas querem o produto mais bonito e mais cheio de detalhes possível. Então faça peças assim, você tem que ver o seu público, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que Deus te abençoe.